Boa noite, pessoal. Estamos chegando mais uma live. Hoje com o psicólogo e hipnoterapeuta Saul Neres, lá do Piauí. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Hoje vamos falar sobre insegurança. Deixa eu fixar o comentário aqui. Aê, bem-vindos. O áudio tá chegando legal para vocês aí? O Saul chegou aqui, deixa eu só aceitar o Saul enquanto a turma vai chegando. O áudio tá legal? Valeu, Maicon. Esse cara é um escândalo. Vou aceitar o Saul aqui. Valeu, Estela. Grande Rafael! Finalmente! Pô, rapaz, até que fim, né? E aí, como é que você tá? Tô bem, meu amigo, e você? Pô, é melhor agora falando com você aqui, né? E escutando essa música aí que nos faz lembrar coisas boas, né? Pô, que bom, que bom. É, não, aí não tem como, né? Ancorou, como diz a história, né? Ancorou. Como diz nossa amiga Aline, né? 8 dias ali, né? Escutando Pô, 12 horas por dia, nos intervalos ali, aquilo foi reforçando, né? Foi, para quem não tá entendendo nada, né? Essa música que tocou durante a nossa formação lá na ONU, em São Paulo, né? Nos intervalos sempre tem uma playlist lá, eu coloquei aqui na playlist, sempre gosto de começar as lives com musiquinha, então eu escolhi essa. pô, ótimo, ótima escolha, né? E o bom é que ela traz aquela visão da missão, né? Que a gente tem um objetivo, e isso tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje, né? Tudo a ver, meu amigo. Viu? Queria falar um pouquinho do Saul, gente. Saul, para quem me segue e ainda não segue ele, Saul é um cara que eu tenho profundo respeito, admiração, uma amizade muito grande. Saul é lá do Piauí e é psicólogo, empresário, hipnoterapeuta, enfermeiro. É difícil, é mais fácil falar o que ele não é do que falar o que ele é. Tá na linha de frente aí, enfrentando o Covid, né, Saul? A gente tem se falado aí, É, tá nessa... estamos tomando de conta de uma ala aí, Covid. Tá dando É, certo. é um parceiro que nós estamos sempre aí trocando ideias, ajustando protocolos e trocando informações. É um cara que tem aqui um carinho imenso e é uma honra muito grande, meu amigo, estar aqui com você nessa live para levar conhecimento para os nossos seguidores, levar informação, trocar ideia, né? Então, muito obrigado por ter aceitado, né, essa live comigo aqui e é um orgulho, uma honra muito grande para mim. Pô, orgulho e honra para mim, né? Também, porque eu sei, depois que eu lhe conheci, você disse todas as suas experiências e capacidades, a gente se identificou logo, né? Nós dois sermos psicólogos também, com os pensamentos cognitivistas, comportamentais, né? E que tem tudo a ver com o que a gente aprendeu lá, né? Com o que deu uma aprimorada, né? E assim, eu fiquei um pouco distante dos consultórios um pouco de tempo, por conta da minha outra formação, mas assim, digo aqui que me espelhei muito em você, né? Vou voltar com tudo, entendeu? Obrigado, tá? Tamo junto. Entendeu? Assim, eu achei muito interessante esse tema que foi escolhido por hoje, que é essa questão da insegurança, né? E assim, isso é uma coisa que afeta a vida de todo mundo, né, Rafael? Pô, a minha vida já afetou, pode vir a afetar algum outro momento, né? E hoje nós temos que conversar sobre isso, de que em alguns momentos isso vai acontecer, né? Em alguns momentos isso vai acontecer e nós temos que identificar, né? Identificar algumas coisas e por isso que eu acho que esse tema tem muita relevância para a gente falar hoje sobre a insegurança
e a sua ligação com a qualidade de vida, porque nós estamos vivendo agora o quê? Saindo de uma pandemia, onde a cultura do caos e do medo foi instalada e saímos da nossa zona de conforto, por mais que pensamos que a nossa zona de conforto é a nossa casa, ficar na nossa casa 120 dias não é zona de conforto, né? E então, assim, todos nós fomos expostos, né? E estamos experienciando coisas novas e isso é normal, aumentar essa bendita insegurança que vamos falar aqui hoje, né? Verdade. E você falou uma coisa que é muito verdade, Saulo, que é a ideia de que as pessoas têm de que eu sou inseguro ou eu sou seguro, né? Como se fosse algo estático, como se fosse algo definitivo. Não é assim, né? Nada com relação ao comportamento humano, emoções é linear, né? Sempre tem as oscilações, né? Por mais que nós, né, que somos psicólogos e trabalhamos com isso, conhecemos as técnicas, isso não garante que a gente em algum momento vai passar por um momento de insegurança, né? Como a gente passa, sempre. Mas o autoconhecimento, que eu falo que o autoconhecimento ele é a base de tudo. Sim. Qualquer situação de vida, quanto mais você se conhece, mais você tem ferramentas para lidar melhor com qualquer situação, né? Então, com o autoconhecimento, a gente passa a ter, né, aquele feeling, né, de identificar quando a insegurança começa a querer bater na nossa porta, né? E a gente, opa, tá na hora de fazer alguma coisa aí para não deixar que essa insegurança venha e domine a gente de forma definitiva. É um mata-leão, né? Um cheque. Isso tem que treinar, né? Isso tem que treinar. Isso tem que treinar. Porque geralmente essa insegurança ela tá ligada. A gente que trabalha no consultório, ela está muito ligada ao julgamento, né? Ao medo de ser julgado, aquele sentimento de inferioridade, né? Que possa ter sido gerado lá atrás e sido reforçado com o tempo, né? Ou então, assim, aquela balançazinha tênue entre as satisfações que você teve, as realizações e as frustrações. Então, isso tudo vai gerando ligado diretamente com a ansiedade, né? E isso acaba aumentando esse sentimento de frustração, né? E agora, assim, um dado bem relevante é que nós somos o país mais ansioso do mundo, né? Segundo a Organização Mundial de Saúde, agora em 2019, novembro de 2019, ela nos colocou como o país mais ansioso do mundo. E aí o que acontece? A ansiedade ela pressupõe várias coisas, e inclusive a insegurança. E o interessante, assim como você sabe, como você estuda o comportamento e as cognições, você sabe que a insegurança ela gera mais ansiedade e a ansiedade reforça ela. E aí a gente entra num ciclo vicioso de que que não sei o que, eu não vou conseguir, e isso vai começar a atrapalhar, né? A atrapalhar. E o grande lance hoje, assim, do autoconhecimento, como você falou, é justamente a gente treinar essas nossas percepções, né? Treinar essas nossas percepções, que uma vez a gente treinando essas percepções, a gente vai começar realmente a entender esses gatilhos aí, né? E assim, muitas vezes a pessoa ou pensa que eu não vou fazer terapia porque essa terapia é coisa de louco, né? Ainda temos isso, né? Aqui no Nordeste, meu amigo, que tem um monte de cabra macho, aí é que tem esse estigma, homem. Então, assim, aí acontece que o ser humano, ele acaba não se permitindo se conhecer, porque acha que isso é uma besteira, e acaba permitindo que esses reforços aconteçam de uma maneira negativa que vai impedir o cara de crescer.
Impediu a pessoa de ser um melhor empresário ou fazer uma mudança uma mudança de profissão, que agora está tendo muito, né? Principalmente agora, acho que depois dessa pandemia, muita gente vai se reinventar, foi obrigado a se reinventar. E assim, se você tem esse medo, como a gente falou, esse medo do julgamento, que gera essa insegurança, esse sentimento de inferioridade também, que a gente vê muito isso ligado à insegurança, você que atende muito também, você vê muito isso, de que geralmente quando a gente está fazendo o processo de terapia, você também fala com muita propriedade sobre isso, de que quando ela chega com a queixa principal de insegurança, quando você vai ver principalmente o início dessa crença principal, onde começou todo esse emaranhado dessa programação mental, foi uma situação onde ela sentiu medo inferior, né, em relação ao outro, ou ela foi julgada pelos outros, e isso gerou um estresse muito grande, né? E acaba que corta, né? Corta, impede a pessoa, e você vai assim, não vamos pensar no sentido pejorativo da palavra, mas se você deixar o sentimento da insegurança lhe dominar, você não vai conseguir ser nem medíocre, né? O que seria esse medíocre? Mediano mesmo, né? Até isso vai ser difícil. Então a gente tem que estar muito atento a isso, e o processo de autoconhecimento ele é fundamental para a gente saber onde é que está dando esses estalos. Opa, peraí, beleza, eu estou pensando isso, o que eu posso fazer para mudar esse pensamento? Ou qual treinamento eu posso fazer, né? Que aí a gente vai para cognitivo comportamental, da gente fazer alguns treinamentos, algumas tarefas de casa. Acho interessante que quando a gente vai na primeira consulta, eu digo, vou te passar umas tarefas de casa. E aí a pessoa fica meio sem entender, mas depois faz total sentido, né? Porque você está moldando o seu pensamento, você tá reeducando esse pensamento. Por mais que você faça uma terapia de alto impacto, que é a hipnose, a hipnoterapia, que é uma coisa magnífica, sabe, Rafael? Tenho aprendido muito com você em relação a isso. E a gente vê o início da programação mental sendo transformada, sendo ressignificada, mas além disso, dessa primeira programação, nós temos que mudar o comportamento aqui fora, né? Porque justamente para diminuir esses estímulos e tentar não, mudar realmente essa programação mental de uma forma eficaz, né? E assim, agora você vai fazer tratamento, alguma coisa do tipo, e diz, Saul, eu não quero mais sentir insegurança. Rafael, eu não quero mais sentir insegurança na minha vida. Aí você, peraí, né? Calma, não. E não é desse jeito, né? Como é que não vai sentir? Eu acho interessante isso, que as pessoas elas têm tanto medo, receio sobre aquela demanda que chegou aqui, que chega para ser trabalhada conosco, e ela não quer mais sentir isso de jeito nenhum. Mas aí a gente tem que explicar. Insegurança é natural, a gente se insegura em alguns momentos da vida. Mas se isso lhe impedir de crescer, ou se isso lhe fizer sofrer, então tá na hora de mudar. É o limiar, né? Porque a segurança vem da emoção medo, certo? E o medo é uma emoção necessária para a sobrevivência da espécie, né? Nós precisamos sentir medo. A gente não... Imagina uma pessoa sem medo, né? Vai olhar para atravessar a rua, vai ser atropelado, vai, sei lá, vai dirigir sem cinto de segurança, vai dirigir alcoolizado, vai fazer um festival de bobagens. Não tem medo, né? Então, o medo ele é relevante para a sobrevivência da espécie. A gente precisa do medo como mecanismo de defesa, né? E uma das funções da nossa mente é a defesa, a proteção, né? Então, o medo, ok, sentir medo, tudo bem, não tem problema nenhum. Como o Saul disse, a gente não pode deixar com que a emoção nos domine.
né, que o medo impeça, a insegurança impeça com que eu me desenvolva no trabalho, que eu me desenvolva nas relações, enfim, que eu ganhe dinheiro, que eu faça uma live que é importante para a profissão, para a carreira, né? Enfim, o medo não pode, a insegurança não pode atrapalhar aí. Então, vamos falar um pouquinho agora dessas causas, né? Como que surge essa insegurança patológica, né? Você falou que o Brasil é o campeão mundial de ansiedade, é um país com pessoas ansiosas de todo mundo, isso em 2019. Bobear, nós vamos aí em 2020 aumentar, infelizmente. Depois desses acontecimentos, né? Tá caminhando. Antes de falar das causas, eu queria falar um pouquinho para as pessoas que estão aqui, muitos talvez sejam a primeira vez, né? Que estejam Sejam bem-vindos. Funciona mais ou menos assim a mente, né? O nosso cérebro ele vai se desenvolvendo desde da barriga da mamãe, né? E ele é bem precoce, bem imaturo, e até os 10 anos de idade mais ou menos, a nossa parte, essa aqui é o cérebro do bebê e da criança. O adulto vai vindo uma camada por cima que se fecha aos 24 anos de idade mais ou menos, tá, pessoal? Essa camada aqui é o neocórtex. Essa camada é responsável pela capacidade de análise, de raciocínio, né? A inteligência cognitiva da pessoa. Então, ela se forma totalmente aos 24 anos, certo? E essa camada, o neocórtex, começa a se desenvolver mais ou menos aos 10 anos de idade. Ou seja, até os 10 anos, ele só tem essa parte aqui. Qual é essa parte aqui do cérebro? Responsável por respirar, sistema imunológico, bater o coração, fome, sede, né? E as emoções. Então, até os 10 anos de idade, gente, tudo que a gente vive com os pais da gente, com os professores, com os coleguinhas, tudo é introjetado na nossa mente sem o filtro da análise, sem o filtro do raciocínio, né? Então a gente absorve tudo de forma emocional. Então quando o papai trabalha demais, sai cedíssimo para trabalhar, a criança está dormindo, chega muito tarde no serviço, às vezes tem jornada dupla de trabalho, a criança já está dormindo de novo, né? A criança não tem entendimento, não consegue ter, por mais que a mamãe explique, fale, ela não consegue entender que o papai está trabalhando para botar comida na mesa, para dar um conforto. Não, ela só sente a falta do pai. Ponto. Certo? Então, isso fica aqui. A memória ficou guardada junto com uma forte emoção, né? Exatamente. Certo? Está aqui. Aí, né, tudo que acontece, tudo que você ouve, né, tudo que você escuta, tudo que você interpreta, tudo que você vê, tudo que acontece, fica aqui até os 10 anos. Aí o neocórtex começa a se formar, né? Aí começa, em alguns casos, surgir um adolescente revoltado, um adolescente rebelde, né, que as pessoas comumente falam que é culpa dos hormônios, e os hormônios não tem nada a ver com esse bagulho, zero. O hormônio só gera pelo pubiano e barba e menstruação nas meninas, essa revolta comportamental não tem, tá? É porque o jovem começa a entender algumas coisas, começa a interpretar, mas com base na interpretação emocional que ele teve na infância. Nem sempre é uma interpretação correta. Beleza? Então, por que eu quis dizer isso tudo para vocês? Para explicar as causas. Primeira causa, saúde, que eu identifico pra caramba no consultório quando a pessoa é muito segura. Os pais também são. Pais muito inseguros. O que a criança fez? Lá, o cérebrozinho, lá, o sistema límbico, né, o cérebro emocional, tinha insegurança. Se papai e mamãe são as coisas mais maravilhosas. Papai tá com mais medo, perfeitos. Mamãe tem medo de tudo, papai tem medo de tudo.
Esse é um horror, um perigo, né? Então, o preço também muito inseguro, né? Primeiro ponto, eu vou falar os que eu identifiquei, depois você manda ver os seus, tá? Só uma coisa que você falou aí. Pô, imagina os filhos, a herança dessa pandemia, viu? Imagina. Né? Todo mundo em casa, os pais com esse. E aí isso vai dar um. O que pode surgir hipocondríaco aí daqui uns anos, hein? Sim. Porque qualquer espirro que as pessoas já estão achando que está com Covid, fica com aquele desespero. Então, vai ser. Daqui uns anos a gente vai ver o resultado, né? Desculpa ter cortado. Não, sem problema. Pais muito dominadores e muito perfeccionistas que não deixam os filhos errarem, que acham o papai lá, bonitão de 30 anos, acha que o menininho de 5, de 6 anos tem que fazer as coisas bonitinhas, certinho, igual ele, né? Pateta. O pateta é o pai, né? De existir coisa dessa, né? Acha que a criança tem coordenação motora, acha que a criança tem capacidade de... Tem. Por isso que eu falo que essa questão de como funciona a mente, isso tem que ser ensinado na escola, lá no infantil, né? Todo mundo já crescer sabendo como é que funciona para aprender a lidar, né, com o outro. Então, quando o pai é muito perfeccionista, é muito dominador, né, gera no filho o quê? Se eu errar, eu expor. Se eu fizer coisa errada, meu pai me repreende, ele grita. Me dá uma bronca. E tudo que a gente, presta atenção, hein? O Saul falou aí agora há pouco, quando a carga emocional é elevada, ou seja, quando o pai grita com a criança, né? Esculacha gritando, pupila dilata, cortisol, adrenalina, reação de luta e fuga, coração dispara, o cérebro... Emoção lá em cima. E aquilo vai igual uma cola. Então tudo aquilo que o pai grita e fala entra e fica colado, grudado. Quanto maior a carga emocional envolvida num trauma, mais difícil é o colamento disso. Mais complicado é o tratamento. Tem jeito para tudo, né? Mas mais complicado é. Então, cuidado, né? Você que é papai e mamãe, com que você grita com o seu filho, hein? E depois você vai chegar lá e vai perguntar com a maior cara de pau onde foi que errou, né? Então, é bom a gente alertar. Outra coisa, sentimento de abandono na infância. Geram adultos inseguros, né? Adolescentes, adultos inseguros. Sentimento de abandono, nem sempre, gente, é um abandono real, tá? Como eu dei o exemplo ali do pai que trabalha muito, que sai de manhã. Porque a noção temporal da criança é um pouco distorcida, né? Exatamente. Eu atendi recentemente uma pessoa com essa demanda e uma coisa que marcou muito na infância dela foi que o pai saía do trabalho, o trabalho era do lado da casa dela. E ao invés de ir para casa, ela era pequenininha, ficava no portão esperando o pai. Ao invés de ir para casa, ele ia para o bar, beber. E ele não voltava antes dela dormir. Então, o pai dava tchauzinho para ela esperando o pai, né? E o pai ia beber a cerveja, só que ela dormia muito cedo. Ela dormia, não viu o pai, então E o pai amava, ama ela, ele é vivo ainda. Mas ela achava que o pai não importava com ela. Que ela ficava lá querendo mostrar um desenho que ela fez e tudo, mostrar um brinquedinho. O pai ia beber, né? Então ela teve essa sensação de abandono, essa sensação de rejeição, né? Como ela era pequenininha, não tinha ainda a parte do cérebro, neocórtex, pronto para dar a ela a capacidade de entender, né? Que o pai, isso não significava que ele não se importava com ela, que era outra questão, outra demanda do pai, não a ver com ela, né? Ela não teve a defesa. Então, dos que eu identifiquei, né, foram esses 4 itens: pais inseguros, pais dominadores e perfeccionistas, sentimento de abandono, sentimento de rejeição. Isso que eu mais vejo, né, nos casos de segurança que
eu trato aqui no meu consultório. Um também que é bem, tá ligado com o que você falou, é o da superproteção, né? Da superproteção, que aí acaba que você não deixa a criança se expor, e isso gera aí geralmente quando você não deixa ele se expor, o motivo que você vai dar é algo ruim, né? Ou porque se você fizer isso pode acontecer aquilo, ou então você vai se machucar, ou não sei o quê. E ele não entende, né? Ele não entende muito bem o que é que acontece, né? E aí, você vai cair e vai sair sangue. Pô, a criança não entende, ela pensa que se começar a sair sangue ela vai se sangrar até morrer, né? Ela não tem essa maturidade racional, né? O neocórtex dela ainda está com o cérebro reptiliano lá. E então o que é que acontece? Isso também vai fazer com que no futuro ela não se permita experienciar, né? E essa questão de segurança demais, olha só a discrepância, né? O excesso de segurança vai te gerar insegurança, né? Vai te gerar insegurança. E eu achei muito interessante, eu não me lembro o nome de uma moça que perguntou, deixa eu dar uma olhada, pronto, a Yuli Constância, ela disse, qual a maneira correta para alertar um perigo, né? Porque você falou do gritar e tudo. De várias maneiras. Você pode baixar, ficar da altura da criança, conversar com ela, acolher ela sem gritar e explicar. Mas explicar de uma maneira que não gere medo. Explicar de uma maneira que gere compreensão, né? Mas ela não tem essa compreensão, mas ela entende. Por incrível que pareça, mesmo não tendo, mas ela entende. Você pode explicar de uma forma lúdica, né? Com os bonecos, com os brinquedos, com uma situação, com um desenho, né? E de preferência se coloque no nível dela para poder fazer isso, né? Porque é muito interessante também você se colocar no nível dela, porque você acaba dando para ela uma percepção de acolhimento. Você não é superior, você está com ela naquele momento, né? E aí fazer isso, não precisa gritar. É interessante que teve uma vez um caso que você falou de grito, né? A questão que aconteceu foi um grito. E como foi esse grito? Eu atendi uma pessoa e boa noite pessoal. Então, eu atendi essa pessoa era gaga. Né? Era gaga e pronto. E desde quando eu lembrava, ela era gaga da vida e tal. E casado, a esposa eu conhecia e conversei com eles e tal. E a esposa me disse que ele também era muito seguro e que era muito, muito reprimido. E assim, nós chegamos num momento onde teve esse start, foi justamente uma situação de grito. Essa criança foi experienciada, foi colocada em cima de um cavalo para tirar uma foto, por volta dos 4, 5 anos, ela não tinha ideia. E aí aqui no interior tem muito disso, de você ir tirar a foto, né? Você tem os festejos da cidade, né? Que aí vocês conhecem como quermesse, né? E aí aqui tem os festejos da cidade, né? Que são as novenas, que são 9 dias, aquela festa religiosa. E aí sempre tem assim alguns cenários para tirar fotos. E tinha um cavalo real, né? E ele colocou a criança no cavalo, em cima do cavalo, para tirar foto. E essa criança começou a se desesperar. Imagina um cavalo daquela altura. E ele começou a se desesperar, chorar e tudo. E aí o pai pegou e deu um grito, disse, cala a boca, senão você vai espantar o cavalo. E esse cavalo vai correr, você vai morrer. Entendeu? Então aí acabou. Né? Acabou. Então, assim, foi um forte impacto emocional que ele sofreu. E aí ele deu essa programação de, eu tenho que me reprimir, eu não posso falar, porque senão eu vou morrer. Né? E uma pessoa de extrema autoridade, que era o pai, então assim, ferrou. Né? Então o cara, 28 anos, 24 anos depois, que foi conseguir
mudar essa história dele. Mas então, assim, por isso que é muito, muito, muito importante a gente falar nessa origem, né? Porque A pergunta da Yuli, eu não tinha visto também. é, Pô, numa situação de perigo, em algumas situações, não tem jeito, você vai ter que gritar, né? sim, você vai gritar, mas de orientação, Você gritar, alertar e tal. Só que, né, o que é o mais, qual é o problema maior? É você gritar e as palavras que você vai usar, né? Uma coisa é você gritar, cuidado, sai daqui, vem pra cá e tal. Aí depois disso a criança vem você, seu burro, seu idiota, aí, né? Aí é fogo. aí não dá. Você tem que entender, isso é perigoso, e tal. Então essa comunicação, ela é, Traumas que possa estar causando os meus filhos. Pauliana, deixa eu falar uma coisa com você. Impossível não gerar. impossível. Abaixa com isso. Não tem como. Tenta fazer o seu melhor, mas a gente traumatiza, entre aspas, né? Mesmo fomos traumatizados também pelos pais, nossos pais. Sim. Porque é uma fase muito sensível, né? Como eu falei da questão do cérebro, não tem a blindagem cognitiva de fazer análise. Então é impossível. Às vezes a gente está numa fase ruim, a gente está sem paciência, acaba descontando na criança, gritando. É humano isso, né? Então não vestir uma vestimenta de culpa aí, eu sou um horror de pai. Não. Porque vai acontecer. Até porque na sua grande maioria, todos os pais dão o seu melhor. Exatamente. Né? E eles simplesmente, se em algum momento faz alguma coisa errada, não é culpa deles, porque eles aprenderam assim. Qual é a dica de ouro para o papai que quer diminuir o risco, diminuir o trauma gerado nos filhos? Diminuir a quantidade. Façam terapia, cuide das suas dores, dos seus próprios traumas, aí você vai ser o melhor pai. Perfeito não, tá, gente? Esqueci. Não, mas a melhor versão de pai possível. Exatamente. Né? É a melhor versão de pai possível. E isso certamente, mas não sei o quê, mas se eu não brigar, se eu não sei o quê, ou então se eu não for autoritário, a criança vai ser um anarquista, sei lá, e não vai seguir regras. Não é. Não é, pelo contrário. Dos pais, o Saulo, que eu percebo, os pais, quando o filho faz uma cagada, moleque, aí o moleque faz uma coisa boa, legal. Isso é... Porque até bronca, gente, é uma forma de atenção. Né? Sim. Às vezes deixa o garotinho lá no celular brincando, não, deixa ele quieto lá para ver que ele entendeu, vamos fazer as coisas aqui. Aí o garotinho tá lá e ninguém tá dando atenção para ele, né? Aí o garoto começa a quebrar a casa, todo mundo fica em volta do garoto. Aí o que ele aprendeu? Eu só tenho atenção quando eu faço cagada. Então não vou repetir, porque o ser humano, gente, ele precisa, é um ser social. Social, Uma das maiores dores do ser humano é a rejeição e abandono. Porque se a gente, quando nasce, não tiver outra pessoa, a gente morre. A gente precisa do outro desde que nasceu, né? Para dar alimento, né? A gente é dependente. Então a gente cresce com isso, a gente precisa. Então, até a bronca é uma forma de atenção. Então, reforça, dá reforço positivo para a criança. Quando ela fizer algo legal, faz festa, comemora, faz ela se sentir especial, faz ela se sentir foda, faz ela se sentir poderosa, né? E quando ela errar, orienta. Dá um peso desse jeito na história, não dá um peso maior na vida. Sim. Porque assim, as satisfações, elas têm que superar as frustrações, né? Até porque ele tem que aprender que frustrações vão acontecer, mas que ele vai conseguir, né? Que os momentos de satisfações são maiores. E com esse tempo aí, a gente aprendeu isso lá no início da vida, e hoje, com a sociedade do jeito que está, um pouco, né, bem mais competitiva e assim, e esse momento de gerador de ansiedade, né, exacerbada, faz com que o quê? A pessoa fique com mais medo de se expor.
né? Com o maior medo de se expor, o maior medo de enfrentar julgamentos, e isso vai deixar ela mais insegura. Na terapia, por exemplo, quando a gente vai para a parte cognitivo-comportamental, a gente vai tratar um paciente com insegurança que geralmente eles têm algum ponto de fobia social, né? Geralmente ela está muito, muito ligada e uma das tarefas de casa é justamente isso, é não se excluir do convívio social, né? Claro, você pode escolher o nicho que você vai estar, mas você não pode se isolar, né? Porque se você se isolar, isso só vai reforçar esse comportamento, né? Esse comportamento de não experienciar, de medo do que o outro vai falar, ou de medo do que você vai sentir em se expor. E isso vai virando uma bola de neve, porque a programação já foi feita lá no começo. E tudo que a gente fizer para reforçar essa programação, ela vai entrar e vai crescer, inchar cada vez mais e deixando mais enraizada, né? Então, o único jeito de mudar uma programação mental que foi aprendida geralmente na sua infância é ou técnicas de dessensibilização, né, com forte impacto emocional, ou pela repetição, né? Pela repetição, né? Pelo treinamento, né? Nós temos somos fãs, entendeu? Lá na causa, na emoção, e treinar. Eu percebo, eu sou, sim, eu gosto de treino, eu gosto de repetição, eu gosto de fazer, né? Não adianta ficar só no campo teórico, né? E, eu vou lá, eu tenho segurança, né? Vamos para a prática. Aí eu vou no Saul, aí o Saul descobre a causa, né? E me ajuda a ressignificar a causa e tal, beleza. Aquela causa da minha insegurança não existe mais, eu entendi ela, tá? Quando ela veio a causa lá, né? Meu neocórtex, o início, a causa está aqui dentro. O que eu faço? Eu abro a possibilidade de um neocórtex lá pegar aquele negócio e entender. Agora entendi, né? Porque não é automático, o neocórtex a gente entende que está lá dentro, né? A gente tem que acessar lá isso. Mas aí eu entendi a minha causa, mas eu não saio de casa. Eu não faço nada. Eu não vou fazer. Não sei, tá? Eu não conheço ninguém e tal. Aí é a parte de fazer, né? Como é que eu vou saber se eu estou seguro, se eu não vou fazer nada, né? Como é que eu vou saber se eu treinei salto de paraquedas? Como é que eu vou saber se eu vou ter medo se eu não pular, né? Aí quando eu pulo, que eu vejo, caramba, realmente eu não estou com medo. Então tem que fazer, né? Igual a minha causa da minha insegurança, quando eu tratei, foi uma calça azul de moletom que estava curta, né? A criança cresce, né? A calça ficou meio, chama de pega-frango aqui, né? Aí eu fui para uma festa, estava frio, minha mãe me botou aquela calça e eu cismei lá que as meninas riram de mim por conta daquela calça. Olha aí. Eu nem lembrava disso, cara. Na terapia aquilo veio e tal. Então, depois que eu desbloqueei isso, que eu entendi, aí ok, né? Emoções equalizadas, minha mãe tá rindo. Emoções equalizadas, show de bola. Agora é hora de treinar o desenvolvimento da confiança. Uma coisa é eu curar a ferida emocional que me gerou a insegurança, outra coisa é eu desenvolver confiante, né? Aí vai para a segunda etapa, né? Aí o que eu fiz? Sei me desenvolver. Opa, vou gravar vídeo. Para gravar vídeo para mim há 3 anos atrás era um pouco. Eu ficava 2 horas para gravar um vídeo de 2 minutos, fazer live, então nem pensar, né? Desmaiar fazendo live, né? Mas eu fui fazendo. No início foi confortável? Não foi confortável. Gente, tudo é processo. Alguém aqui já viu um bebê nascer e se tornar adulto 2 minutos depois? Não. Ele foi já sai nascer falando, e aí, tudo bem, mamãe? Cheguei. Cheguei, né? Não dá. Não quero leite não, quero
Não existe. Tudo é treinamento. É E treinamento. esse desenvolvimento se dá com treinamento. Eu passo treinamento para todos os meus clientes. E aqueles que se desenvolvem melhor e mais rápido são os que fazem com seriedade, com dedicação, levando a sério mesmo. Né? Tem uns que chegam e falam assim, eu tô melhorando, mas assim, ainda tô sentindo. Tá. E aí, Tem umas coisas que o cara diz, isso é besteira, tarefa de casa. Você acredita que eu esqueci de fazer? Pô, então, qual o seu nível de comprometimento para mudar, então, né? Não posso fazer eu acho engraçado que você teve uma live foda, né? Agora, semana passada aí com o Nuno Cobra, né? E assim, o treinador do Ayrton Senna, que você é fã, eu também sou fã, cara. Aquele cara pra mim. E ele é um exemplo disso. Né? Ele é um exemplo disso. Ele, se eu sou ruim nisso, então beleza, eu sou ruim. Tá bom, eu já sei que sou ruim. Pois agora eu tenho que melhorar. Como? Eu vou treinar. Eu vou treinar. A história dele você sabe mais do que eu, que o cara era péssimo na chuva. Depois pronto, na hora que chover eu vou não importa, eu vou estar lá. E aí o cara virou um monstro, né? Nisso e em outros fatores. Então é treinamento. A mente da gente é para treinar. Imagina se a Ayrton Senna fica assim, poxa, eu sou muito bom, ninguém gosta. Eu vou deixar. Acabou. Ninguém vai me contratar, eu sou um fracasso. Fazer saúde mental, gente. Vou fazer, eu tô ruim, né? Vou treinar, vou repetir. Sim, vamos lá. E o que faz você ter a força para suportar o fracasso, para suportar o insucesso, é o motivo, o porquê você está fazendo isso, né? Por que eu quero ser um bom advogado? Se você não tiver um porquê, por que eu quero fazer o meu negócio prosperar, por que eu preciso fazer palestra. Porque tem gente que fala assim, teve uma pessoa que falou assim, eu quero desenvolver o hábito de leitura. Aí eu perguntei, pra quê? Eu não sei. Eu falei, você não vai descobrir nunca. Então, pra que vai ler se não sabe? Eu não tinha hábito de leitura, eu detestava ler. Eu desenvolvi o hábito de leitura quando eu percebi que me agregava valor, que me agregava conhecimento, que melhorava meu vocabulário, que eu tinha mais ideias, que eu melhorava meus atendimentos. Eu virei um devorador de livro por conta disso. É um porquê. Né? O nosso cérebro ele é preguiçoso, ele quer economizar energia. Se você não der um motivo para ele não vai sair da cama, não. Para que você levanta da cama todo dia de manhã, às vezes 6 horas da manhã, um frio, chuva, e você tem que levantar para quê? Porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que cuidar dos meus filhos. Então, por quê? Senão você levantava? Não levantava não, quer ficar pra cobertinha ali de boa. Mas às vezes com fome, vontade de ir no banheiro, né? Então, por quê? Então, qual é o seu porquê? Né? Dentro da sua insegurança, né? Qual é o meu porquê? Por que eu quero fazer isso? Isso é uma pergunta que a maioria das pessoas que eu faço no consultório, às vezes fala assim, eu não sei. Qual é o seu sonho? Opa! Como assim? O que você quer da vida? Qual é o seu objetivo? O objetivo. Né? Você levanta todo dia de manhã para quê? Né? Eu não tenho objetivo, eu sou um bosta. Não, para com essa coisa. Não, vamos falar a verdade aqui. Não pensou nisso não? Vamos pensar agora. Vamos pensar. Vamos pensar. Até porque isso vai ser um motivo para tudo, né? Para o seu treinamento, para tudo. Essa é a gasolina no motor. Quando dá errado, né? Peraí, eu tenho que ter força para recomeçar, porque dá errado, gente. Às vezes dá errado, a gente bate a cabeça para lá, para cá. Sim. Patina, anda para trás, vai para frente, a vida não é linear, não. Você falou aí do que você trabalhou, né? Dessa questão da calça. Para você ver, né? Uma coisa que hoje, a gente olhando, é uma coisa simples. Mas para você gerou muita dor. Né? A minha insegurança que eu tratei, né?
E assim, claro, pessoal, não é porque a gente é psicólogo que a gente para de se tratar, não. A gente tem que tá tratando. Então, assim, a minha causa foi um sentimento de abandono, né? Que eu aprendi e tal, só ia trabalhar e eu ficava só em casa. E isso foi bem tenso e conseguimos resolver, né? E isso gerava muita insegurança, né? Por exemplo, essa questão das lives, eu ficava meio, pô, mas eu não vou fazer, eu ficava, não vou fazer. E isso eu tô me desafiando, entendeu? Por quê? Porque eu tenho que mostrar que eu sou capaz, né, para o meu cérebro. Que esse sentimento, ele tá lá, eu posso vivenciar esse sentimento, esse medo da avaliação, mas eu sou melhor do que ele, porque, pô, eu li, eu estudei, eu me preparei, então qual é o motivo de eu ser inseguro? Então isso são as conversas mentais, né, que nós temos que aprender a fazer, e esse é o... A sua insegurança. Isso é que é, você primeiro identifica, e depois você vai questionar. Isso é uma das coisas mais importantes para poder você enfraquecer isso, né? Enfraquecer isso. Aqui mais na frente, mais atrás aqui, a Jo, ela falou: "Eita, mas eu tenho muito medo e ansiedade demais, eu morro de medo, ansiedade demais". Infelizmente você faz parte da grande maioria das pessoas. Porque nós estamos hoje, a nossa sociedade é uma sociedade meio que do imediatismo, né? Tudo está aqui no Google e isso é meio complicado, né? Eu me lembro que quando eu era pequeno, eu não sou tão velho assim, mas quando eu era pequeno eu queria um disco da Sandy Júnior, cara, olha só. E eu esperei 3 meses para chegar na minha casa, entendeu? E hoje se lançou uma música, se eu não baixar ali no Spotify imediatamente, isso já vai me gerar ansiedade, porque é o imediatismo. E esse imediatismo, sim, eu estou falando do imediatismo, né, que hoje da sociedade. Então, assim, se eu não tiver tudo aqui agora, isso vai me gerar ansiedade. E vai reforçando e aumentando essa ansiedade. Aí, por isso que teve uma colega que falou aqui, eu morro de ansiedade. Mas, assim, primeiro é identificar, assim como a insegurança, e questionar ela. Né? Procure, se estiver lhe prejudicando, pessoal, não é besteira, procure um auxílio, tá? Procure um auxílio, né? Às vezes numa leitura e tudo, mas procure um auxílio de um profissional qualificado, né? Que isso vai facilitar muito. Saúl, vigiar nossos pensamentos. Tem uma técnica que o Augusto Cury chama de DCD, né? Que é duvidar, criticar e determinar. Duvidar, aí eu não sou capaz de fazer live, né? Um exemplo. Eu não sou capaz de fazer live, vou fazer o Saúl no Chapu, mas eu não vou fazer. Opa, peraí. Né? Aí é duvidar. Por que eu não sou capaz? O Saúl estudou comigo, a gente é psicólogo, igual. O que ele faz eu não posso fazer? Duvidar. Criticar, né? Para de pensar isso. Você pode sim determinar, não, eu vou fazer esse negócio, eu vou, do jeito que dá, mas eu vou fazer. Isso é gestão emocional, certo? Só que a gente tem cerca de 60, 70 mil pensamentos por dia. E os pensamentos, eles são originados pelas emoções dominantes, né? Os pensamentos geram emoções e as emoções geram pensamentos. Então, quando está assim, uma enxurrada, um temporal, um tsunami de pensamentos que você não dá conta de aplicar essa técnica em todos, é hora de tratar as emoções. Né? É hora de fazer hipnoterapia, tratar as emoções, entender, ressignificar, reeducar, para dar uma na temperatura, para você poder ter condições de ir de administrar. Vigiar os pensamentos, Paula, é forever. Fundamental. Né? Você não pode ser escravo, a gente é livre para pensar, mas a gente não pode ser escravo dos pensamentos, não. Né? A gente tem que controlar sim. Porque se a gente tem que assumir o controle. Deixar aí, a mente quer proteção. É sempre olhar para o lado. Proteção. A pessoa pessimista aqui, cuidado. Ela não fica na tua que eu não quero gastar energia, né? Exatamente. Né? Então, porque na evolução ela aprendeu isso, né? Que ela não sabe, nós passamos muito mais tempo na idade das cavernas do que na idade moderna. Sim. Então o nosso cérebro ele ainda não aprendeu que a gente tem comida na geladeira. Exatamente.
E aí ele tem que deixar as programações mentais rodarem e dificultar mudar isso, porque como o cérebro é o que mais consome glicose, que é o filé da nossa energia, então ele, não, vou deixar tudo na programação. Aí por isso que vem aqueles pensamentos automáticos, aquelas coisas, que essas enxurradas que podem acontecer, como o Rafael falou. E isso que a gente tem que se policiar e tratar. A Fabri Paula, ela falou, eu queria um psicólogo do meu lado, 24 horas. Fabri, eu vou te falar, assim como o Rafael, eu conheço muito bem assim, a técnica, o protocolo, a história da Academia da Emoção, que é um projeto muito legal. Nossa meta, como psicólogo, é fazer você viver sem a gente. Isso aí. Né? Nossa meta é essa. Eu não quero um cliente vitalício. Eu quero um cliente feliz com a vida dele. E que ele se lembre de mim por algum motivo bom, que eu auxiliei, eu estive ao lado quando ele precisou, mas... Que não precise da gente o mais rápido possível. Entendeu? Então assim, a gente até trabalha em justamente isso. Às vezes a gente conversa um com o outro assim para fechar alguns protocolos, algumas coisas, justamente isso. Não, vamos ver. Assim, isso vai dar uma melhorada no treinamento mental, então vamos fazer isso. Então, para ver se a gente encurta aqui o processo e deixa a pessoa caminhar. Né? Porque ela tem que entender, né? Ela tem que entender isso, que as perninhas dela, ela vai andar por ela. Nós estamos auxiliando, né? Auxiliando. Verdade. Isso agora, que é legal. Eu queria dar uma dica de ouro aqui, que a gente aprendeu isso aqui juntos. Você vai lembrar. Boa noite, Vanessa. Ô, Vanessa. A mente humana faz uma coisa da mesma forma que faz todas as coisas. Então, quer desenvolver mais segurança? Vai ficar salvo, Alan, lá no Instagram do Rafael, viu? Começa fazendo nas coisas pequenas. Transforme hábito. Aquilo que você tem dificuldade de fazer, que você tem uma certa segurança, mas é pequeno, dá para você fazer, dá para você arriscar? Faz. Do jeito que você faz uma coisa, você faz coisa todas. Não fica pensando lá no topo da montanha. Não. Pensa no primeiro passo aqui. Treina esse primeiro degrau. Sobe ele, desce, sobe de novo. Aprendeu a subir, né? Daqui a pouco você vai para o segundo, daqui a pouco pro terceiro, daqui a pouco você está lá no 30º andar, nem viu como é que chegou lá. Então, anota aí que vai cair no vestibular, hein? A gente faz uma coisa do jeito que ela faz todas as coisas. Do jeito que você faz uma coisa, você faz todas as coisas. Exatamente. Se a sua vida está bagunçada, meu amigo, começa arrumando o seu guarda-roupa, começa arrumando a cadeira, arruma a cama, né? Porque aí você vai ver coisa, daqui a pouco você vai gostar de ver tudo arrumado, aí você não vai querer mais relacionamento bagunçado e tal, porque a mente funciona assim. São hábitos, né? São hábitos que você vai fazendo. Uma outra coisa muito interessante, essa dica é de ouro, né? Do jeito que você faz uma coisa, você faz todas as coisas. Geralmente, como a insegurança ela tá ligada à ansiedade, e a ansiedade ela é basicamente você estar com o pensamento no futuro, né? Você estar no pensamento no futuro, e a depressão é você estar com o pensamento voltado ao passado. Então, assim, tem algumas técnicas assim que do aqui e agora, né? Tem alguns livros que falam sobre o aqui e agora. E assim, quando você tiver, você faça esse treinamento mental, do mesmo jeito que você faz uma coisa, você faz todas as outras coisas. E começa a identificar esses pensamentos distorcidos e tenta questionar eles. Isso é a segunda técnica, que foi muito, muito legal que você falou. E outra dica que eu posso dar aqui hoje é de tentar ficar no aqui e agora, né? Então, assim, às vezes a gente não percebe o momento do agora. E assim, eu acho que o Rafael lembra quando ele pagou a disciplina Análise do Comportamento, né? Lá que foi a caixinha de Skinner, né? Eu nunca fiquei tão no agora do que olhando aquela caixinha de Skinner, né? Logo aqui na minha faculdade só tinha uma.
faculdade pública, só tinha um, a gente tinha que olhar de longe. Então, o que era isso? Era observar o agora. E às vezes eu passo até uma tarefinha de casa, Rafael, para diminuir essa ansiedade, da pessoa se focar no agora. Então, vamos ver, você tem filhos? Então, dá uma parada, pega um caderninho e olha para eles brincando e começa a anotar. Ele gosta de brincar assim, ele sorriu, o sorriso dele é assim, a roupa dele está assado, e percebe aquele momento, né? E isso é um treinamento mágico. Primeiro, porque se você fizer isso com pessoas que você gosta, isso vai fazer com que você perceba as nuances que esse outro tem. E o principal, além disso, olha aí, eu tenho esse daí. Além disso, dica de livro. Além disso, e você focar, você vai treinar sua mente a observar o agora. E em você treinar essa mente a observar o agora, sua ansiedade já vai diminuir ali. Entendeu? Porque você não vai pensar na avaliação nem nada. Oi, Rafael? Né? Então, quando eu estou pensando no futuro, eu estou pensando no passado, eu não posso fazer nada. Então, nada. E angustia, né? Me angustia, eu fico pensando. Então, quando eu volto pro agora, essa técnica fabulosa que você ensinou aí, me acalmo, porque agora eu posso fazer. Agora sim. Porque eu só domino o agora, né? O futuro não me pertence, né? O passado já passou. No primeiro mês, eu passo um treino para os meus clientes, que é um treino de foco no presente, que ele dura 1 minuto, é 1 minuto por dia. Né? Aí, quando não faz 1 minuto por dia, não quer melhorar, né? Aí Poxa. 1 minuto não fiz. por dia. 1 minutinho. Né? Aí, quando a pessoa... Por quê? Pegando naquele princípio, Saúl. A mente faz uma coisa do jeito que ela faz todas as coisas. Vamos começar mais 15 minutinhos. Né? Aí depois a gente vai rolando e daqui a pouco ela faz automático. É parte do mindset dela. Isso. Meu amigão. Poxa, mas que conversa boa, hein, Rafael? Poxa, cara. Dá vontade de ficar conversa boa, cara. Não é, cara. É bom. É bom porque a gente aprende, cara. Aprende e assim a participação tá muito boa aqui, né, de quem esteve conosco. Eu acho que a live vai ficar gravada, espero que contribua, né? Então, assim, eu quero que fique mesmo na cabeça aí de todo mundo aí que tem segurança normal e que hoje aqui nós aprendemos técnicas valorosas para a gente identificar esses momentos e contornar eles, tá? Desmistificando muita coisa aqui. Aprendemos como funciona o modelo da mente, né? Aprendemos como que criou algumas situações, né? E assim, rapaz, Rafael, só tenho a agradecer, cara. É sempre muito bom falar com você, bicho, sabe? Assim, de vez em quando eu tô por aqui, eu dou uma ligada para ele, mando áudio, eu sei que é meio assim, aí a gente conversa e é muito bom, sabe? Eu só tenho a agradecer sempre essa sua acolhida, né? Dizer que você tem um irmão aqui no Piauí, tá? Pode contar aqui conosco, viu? Estamos aqui. E assim, pode contar, sempre que precisar, tá? Pode contar aqui com o seu irmão aqui do Piauí. E daqui a uns dias vamos falar mais de alguma outra coisa. Foi muito bom mesmo, sabe? Muito obrigado, velho. Muito obrigado mesmo aí. Eu que agradeço. Olha aqui, olha aí. Oi. Diz oi, tio Rafael. Oi, tio Rafael. Tudo bem? Boa noite. Quem gostou, Deixa o tio Rafael falar. Quem gostou, dá um print na tela, né? E posta nos stories e marca o Saúl, que é Isso. legal. Saúl. Viu? Valeu, meu irmão. Obrigado, viu? Tamo junto, tá? Fique gente, com Deus. beijo a Obrigado a todo mundo, viu? Obrigado a todo mundo que assistiu. Gratidão mesmo, foi muito legal. Pena que passa tão rápido essa hora, né? Mas eu vou deixar salvo, tá, no meu IGTV e no IGTV. Pra vocês. Legal. Obrigado. No YouTube. Show? Um abraço. Beleza. Boa noite, meu irmão. Viu? Tamo junto. Abraço a todo mundo. Fiquem com Deus.